Olá, tudo bem? Então, antes de mais nada, se inscreva no meu canal, compartilhe meus vídeos nas redes sociais, deixe meu joinha e clica no sininho para receber todas as minhas notificações, tá? Então, hoje eu tirei o dia para responder vocês, tá? Que tem algumas perguntas aqui, eu vou estar falando, né? Ok? Então, a Jane Cruz, ela falou assim: difícil acompanhar, mistura muito a descrição dos pontos com comentários no status, perde o foco, estou desistindo de acompanhar. Bom, Jane, quando eu faço vídeos live, né? É logicamente que eu tento falar, né? O que eu preciso falar. Depois eu faço ponto e tento interagir ao mesmo tempo. Quer dizer, se eu não responder as meninas, elas vão achar que eu estou ignorando. Fica muito ruim para mim, tá? Porque já teve pessoas, há um tempo atrás, né? Ela falava assim, ela falou, oi, olá, boa noite, né? Aí eu continuei fazendo meu crochê. Ela pegou e falou assim: ela não tá nem vendo as mensagens, né? Tá nos ignorando e tal. Quer dizer, perda de tempo eu escrever para ela, não sei o quê, né? Então, eu fico mal vista, né? Então, se você quer fazer o ponto, eu peço que tenha um pouquinho de paciência, né? Então, faz até onde eu fiz, né? Ouve lá o blá blá blá, né? E depois, quando continuar, você continua também, né? É um pouquinho difícil ser youtuber, né? Porque muita gente exigem, né? Elas nem pedem, elas exigem, ou já fala o que quer e tal, e eu não posso responder, né? Certas coisas. É complicado isso, né? É muito complicado. E, bom, enfim, eu peço desculpas, né? Porque a gente tem que ter paciência para muitas coisas. Às vezes a gente não tem muita paciência, né? Mas para quando a gente quer fazer as coisas, tem que ter um pouquinho mais, né? E eu tenho que ter muita, muita calma, né? Para conseguir interagir, fazer meu trabalho, tentar fazer da melhor forma possível, né? Para que todos entendam. Muitas perguntas, eu vou, tiro a dúvida e tudo mais. Tem gente que já vai jogando pedra. Eu falo assim, eu tô aqui para ajudar. Se você não me fala qual é a sua dúvida, como é que eu vou saber? Eu não tenho, né, a capacidade de pensar o que ela está pensando, né? Bem dizer, num modo mais vulgar, não tenho bola de cristal, né? Bom, enfim, né? Peço um pouquinho de paciência da sua parte, tá? Que eu também sofro com isso bastante, né? Mas tudo bem, né? A gente vai levando conforme, né, consegue. E, bom, enfim, é isso. Live tem essa, né? Se você não quer ouvir o blá blá blá, não sei o que, tem muita gente que fala que não assiste live porque tem muito blá blá blá, né?
das pessoas falando oi para mim, agradecendo, fazendo perguntas e tudo mais. E eu tenho que dar atenção também, né? Senão eu não vou ser uma boa professora, igual os alunos. Levanta a mão, quer fazer a pergunta. Então a professora tem que parar de falar o que ela está falando para saber o que ele quer perguntar. Então é a mesma coisa, né? Ok? Desculpa qualquer coisa, tá? Mas não desista, não. Tenta fazer, que não é difícil o ponto, né? E, enfim, espero que você consiga fazer, porque ele é um ponto muito bonito, tá? É o ponto fantasia em crochê zigue-zague de 6 carreiras, tá bom? A vovó Duda Dias falou assim: você ensina a fazer a cava e o decote dessa blusa rosa? Não, eu não ensinei. A pessoa pediu o ponto, eu fiz somente o ponto, tá? Mas se você quiser que eu faça a cava e, né, o decote de qualquer peça e tal, eu cobro a aula, porque eu tenho os gastos, né? Muitas vezes eu não tenho o material para fazer, porque normalmente eu não faço compras grandes, né? Porque eu não tenho condições de fazer umas compras grandes. Então eu compro um novelo de cada cor, de cada lançamento e tal, para mostrar para vocês. Depois eu uso e falo né? Se foi bom, se foi legal, se ficou bonito, se não. Então, normalmente eu faço isso. E os novelinhos daqui, normalmente são pequenos, né? Só vem 20 gramas, 25 gramas, né? Como esse aqui, só vem 20 gramas, né? 80 metros. Só vem novelinhos pequenos, assim, né? Tá bom? Então, normalmente eu peço ajuda, né? Aí eu falo o valor, mais ou menos quanto que eu iria gastar para fazer aquela peça, e não cobro luz, não cobro meu trabalho, não cobro vídeo, né? Porque senão você não conseguiria nem pagar, né? Porque ficaria muito caro, né? Tá bom? Deixa eu ver aqui. A Carmen, ela falou assim: Lovinha, sua aula é primorosa. A pessoa que vai receber a saia tem 110 centímetros de quadril e 80 de cintura. Como faço? Começo do quadril e vou diminuindo, ou faço a cintura e vou aumentando? Nenhum nem outro. Você vai fazer na medida do quadril, tá? Você vai fazer da medida do quadril o cos e faz a saia, tá? Porque senão na hora que ela for colocar, ela não vai conseguir colocar. A não ser que você vá colocar botões, tá? Se você fazer com botões na parte de trás, aí, ou zíper, ou alguma coisa assim, o fechecler, aí você pode fazer o cos lá do tamanho da cintura e vai aumentando, né? Até a medida do quadril, tá? Aí você coloca lá um fechecler na parte de trás e faz a saia, tá bom? A Lia, ela falou: lindo trabalho. Qual a linha mais ou menos nessa espessura posso usar? Também queria te pedir para nos ensinar a saia ponto de abacaxi.
não consegui ter, ela quis dizer, não consegui te enviar uma foto, pois não tenho o seu Zap. Eu não tenho o Zap, né? Faz muitos anos que eu não tenho o Zap. As minhas redes sociais tá aí abaixo na descrição, tá bom? Então tem meu e-mail ou meu Instagram. Você pode mandar para um dos dois. Ela falou por me, tipo, por favor, me ajude. Eu queria ela para o meu aniversário, dia 30/10, 30 de outubro, né? Em uma semana ficaria complicado, né? Ficaria complicado. Eu sempre falo, gente, só para gravar, dependendo da peça, eu levo de 8 a 10 dias, né? Bom, logicamente que tem muitas coisas que eu não ensino inteiro, porque a pessoa me pede só a pala, né? Só a cava e o decote, né? E mais nada, né? Então ela só quer o básico. A saia, por exemplo, em ponta abacaxi, eu ensinaria como fazer, ó, né? A medida, eu falaria da medida, falaria, tipo, você vai aumentando aqui e ali, e começa o ponto aqui assim e tal, e só isso, eu não posso fazer a saia inteira. Por quê? Porque eu não faço peças grandes, né? E outra, é, tipo assim, eu tô passando por um momento muito difícil agora, né? O meu marido, ele foi operado. Foi assim, é uma doideira. O médico resolveu, falou, amanhã você vai operar, né? Foi assim, rápido, né? Então, para mim foi uma correria danada, né? Então, ele foi operado dia 24, tá bom? No dia 24, eu tive que ir no meu psiquiatra, né? Fazer consulta com ele. Corri que nem uma louca, né? Minha consulta era 10h30 da manhã. Corri que nem uma louca. Chamei a tradutora, mas uma tava lá embaixo. Uma tava lá embaixo. Na hora que eu fui no banheiro, eu vi ela lá embaixo saindo do banheiro. Ela tinha ido fazer o número 2. E a outra passou na minha frente, porque ela estava passando mal aquele dia. Eu acho que é problema da coluna, que eu ouvi ela falando pelo telefone. E ela foi pegar medicação e foi embora. Se eu tivesse esperando, eu ia perder o meu marido na hora que eu chegasse lá no hospital. Então eu estava com pressa. Aí eu falei para a menina de recepção, falei assim, olha, hoje eu tô com pressa, eu preciso ir logo, não precisa mais de tradutora. Eu me viro, né? Tipo aquela, eu me viro. Fui lá, até o médico pegou, se assustou e abriu os braços para mim e tal, né? Falou, tipo, seja bem-vinda sozinha, porque sempre o Fernando tá comigo, né? Ele que faz a tradução para mim, conversa lá, pergunta para mim, eu falo em português para ele, ele vai, né? Que termos médicos é complicado, é muito complicado de falar. É terrível, né? A gente sabe coisas assim de fábrica, né? Que a gente é peão, a gente sabe coisas de fábrica, né? Então, essa peça você faz isso, tal, não sei o que, a gente entende isso, essas coisas. Agora, vai no médico, é totalmente diferente. É muito complicado, em nome de doença e tal, não sei o que, um monte de coisa assim, eu não entendo nada, né? Aí eu fui e falei para ele que o Fernando estava internado desde o dia 5, né? E
que ele ia operar naquele dia 24. E que ele tem a doença de Crohn, né? E tem também a hérnia intestinal, né? Ou hérnia de barriga, como fala, né? Não sei. Bom, enfim. Aí saí de lá voada, correndo. Fui pegar meu remédio ainda, tal, não sei o quê. Fui pegar o ônibus e fui pro centro. Peguei a minha bicicleta, saí correndo pro hospital. Aí eu cheguei, ele já estava pronto. Eu estava suando, suando, suando e cansada. Cansada, muito cansada, né? Eu cheguei, ele já estava pronto para descer para a sala de cirurgia. Já tinha arrumado todas as coisas dele e eu lá. Eu falei, ai, eu cheguei a tempo, né? Eu cheguei meia hora a tempo. Ele desceu para a sala de cirurgia 1 hora da tarde e levou 4 horas, né? Para a operação, né? Terminar. Então eles me mandaram embora, porque como esse negócio de Covid, blá, 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 não sei o que, não sei o que, as visitas são 15 minutos e tem horário. Dá 1 hora às 5 nos dias de semana e finais de semana das 3 às 5, né? E é 15 minutos só. Só que eu, né? Logicamente, que eu sempre fico mais. Eu fico 1 hora, eu fico meia hora, eu fico assim, desse jeito, né? Ah, porque não dá, gente. 15 minutos não dá para fazer nada em 15 minutos. Não, não consegue nem falar com a pessoa em 15 minutos, né? Então, agora ele tá na UTI, né? Ontem eu fui correndo lá para ver ele, como é que ele tava. Graças a Deus ele tá bem, né? E, bom, enfim, como eu tinha falado com o médico, porque o médico me ligou, porque eu tive que voltar para casa, né? Aí o médico me ligou, ele falou que correu bem, tá tudo bem. Aí perguntei se o Fernando estava bem, ele falou que sim. Perguntei se ainda tinha inflamação, ele falou que tinha um pouco ainda. Então ele tá lá na base de um monte de máquinas na mão, né? Tá com catéter no pescoço e tá com um massageador nas pernas, com aquela meia candle e o massageador. Tá com dreno, tá com um monte de coisa, né? E tem uma maquininha de injeção também, que a cada tanto tempo ele vai lá e sozinho, né? Bom, enfim, ele tá bem, graças a Deus, né? Ficou magrinho. Aquela pelota enorme, grande, sumiu, né? Agora a barriga dele tá retinha e tal. Graças a Deus, porque aquilo eu sei que doía muito, né? E eu sempre tava ali conversando com a barriga dele. Falei assim, por favor, fica quietinho, né? Não faz o Fê sofrer e tal. Sempre tava ali, né? Conversando com a barriga dele para ficar quietinho e tal, mas não é todo santo dia dor, 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 dor. E foi uma coisa muito rápida, né? E tal, né? Então, enfim, hoje eu vou ter que ir lá. Eu não consegui gravar vídeo para vocês de crochê porque eu tô tão exausta, cansada, que eu não consegui. Então eu vou estar liberando esse vídeo aqui para vocês, tá? Eu tô muito, muito cansada. Se eu conseguir fazer vídeo hoje, na hora que eu voltar, eu não sei. Do jeito que eu voltar, eu vou estar quebrada, cansada, porque pedalar até lá e voltar e tal, nossa, não é fácil, não. Saiu até umas manchas roxas aqui no meu braço, de nervoso, né? Tem aqui, aqui, aqui e aqui tá meio esverdeado também.
Isso aqui é de nervoso, mas dói pra caramba. Eu puxei da minha mãe isso daí. Minha mãe aparecia uns roxão aqui no braço dela, né? Eu falava assim, o que que é isso? Bateu? Alguma coisa assim? Ela falou, não, é nervoso. Eu puxei isso da minha mãe. A minha irmã também puxou isso da minha mãe. Quando eu vi ela vira e mexe, tava com o braço roxo. Falei, o que que é isso? Bateu? Né? Levou um soco, alguma coisa assim? Brincava com ela. Ela falou, não, é nervoso mesmo. Então, nós três temos esse negócio. Às vezes aparece na barriga, às vezes nas pernas. Você não, sei lá, assim, de repente, né? É, também preocupação, nervoso, ansiedade. E ainda me deu um pouco de crise. E eu fiquei desesperada, né? E tal. Nossa, é difícil mesmo você conseguir fazer as coisas tudo sozinha, pensar rápido. Aí agora, eu não sei falar, e o que que eu vou chegar no meu médico e falar? Então eu falei do Fernando e falei que eu tinha que ir embora logo e tal, né? Que eu tava muito nervosa. E ele entendeu que eu tava nervosa. Ele falou remédio, né? Eu falei, é, remédio. Aí, bom, enfim, tudo aquilo. Aí chegou a noite, o médico liga e falou que, né, tal. E eu tive que perguntar muitas coisas em japonês, aquelas coisas de tal. Então, eu usei lá o tradutor e isso me ajudou bastante. Tive que quebrar a cabeça, porque a gente pede pro amigo, o amigo fala, eu não sei, eu só sei coisa de fábrica. Ô, meu santo Cristo, até você. Ele falou assim, eu falo menos que você. Eu falei, não, eu falo menos, né? Ele fala mais do que eu. Mas só que em relação a médico, ele sempre tá chamando o Fernando para ir com ele, né? Porque o Fernando sabe mais. Lógico, o Fernando já faz quantos anos que vai no médico, né? É, quantos anos? Desde 2011 ele vai no médico. E com o mesmo médico, e o médico dele continua lá. E eu falei, nossa, tem sorte. Porque vira e mexe eu mudo de médico, né? Que nem o meu psiquiatra. Agora vai ser aqui perto de casa. Então, em abril, eu vou estar trocando de médico. Eu vou ter que ficar fazendo aquela coisa de troca de médico de novo. Como cardiologista, já troquei umas 3 vezes. Ai, né? Então, é bem complicado, né? Bom, enfim, é isso, gente. É uma peça, você tem que pedir, né? Se você pedir uma peça, que seja qualquer coisa, você tem que pedir pelo menos uns 2 meses antes, né? Nunca em cima da hora, porque você não consegue fazer, porque até a pessoa fazer, até você conseguir, tipo, as aulas são cobradas, lógico, ninguém vai fazer de graça. Hoje ninguém faz de graça. Hoje nem injeção na testa é de graça, né? E nada é preço de banana, é tudo caro também, né? Então, mesmo assim, sabe, não daria para eu fazer muito em cima da hora. Uma semana antes é muito em cima da hora, né? Porque você não sabe se eu tenho material e tal. Eu não tenho, eu sempre falo, gente, eu não tenho material para fazer uma peça, né? Eu tenho que comprar devagarzinho, 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 e assim, né? Então, quando a pessoa deposita, então a gente já corre para poder comprar, para poder fazer, né? Muitas vezes falta e eu coloco do meu bolso. Muita gente não sabe disso, mas muitas vezes falta, eu coloco do meu bolso, né? Já fiquei quietinha para muita gente, né? Ainda a pessoa pergunta, não, não faltou nada. Não, não. Ou tem gente que nem pergunta. Uma pessoa só perguntou para mim até hoje, mas, né? Mas às vezes falta, eu vou lá e compro do meu bolso, né? E eu tenho que tirar da minha comida, porque é a única coisa que eu posso mexer, né?
e tirar da minha comida, porque não tem mais nada, porque conta de luz, gás, essas coisas do aluguel, não tem como eu tirar, né? Então, muitas vezes a gente tem que tirar do nosso bolso para poder fazer, né, e tal. O Fernando não liga, eu também, sabe, não ligo também, porque eu gosto de ajudar e tal, né? Mas é assim, né, que acontece. Então é isso, gente. Não vai ter aula de crochê hoje. Se amanhã, caso não tiver, eu venho avisar vocês, tá bom? E sei lá, depois eu venho conversar bastante aí com vocês, porque, nossa, esses dias eu tô, sabe quando você precisa de alguém para conversar e tal, né? Aí se eu estiver aqui falando, tipo, na live e tal, então eu já vou me sentir mais, né? Assim, sossegada, porque ainda eu continuo nervosa, porque enquanto o Fernando não sai daquele hospital, eu vou ficar nervosa, né? Eu vou ficar preocupada, né? Só quando ele chegar em casa, quando ele chegar em casa, aí eu vou relaxar, vou conseguir dormir, vou conseguir cuidar melhor das minhas plantinhas, dos meus bichinhos, da minha casa e tudo mais, né? E de mim também, né? Bom, e bom, enfim, é isso, ok? Tá bom? Então fica com Deus. Muito, muito obrigada a vocês que sempre estão dando joinha para mim, né? Porque isso ajuda a divulgar para 5, 10 pessoas, né? Porque o YouTube tem muitos vídeos, né? Mas pelo menos para umas 5 ou 10 pessoas eu acho que eles, né? Agora, quando não tem, assim, like e tal, ele deixa lá por último, né? Então você acaba não vendo, né? Você acaba não sabendo das coisas, não, porque eu sempre estou falando aqui, né? O que acontece, como é difícil, né? Uma batalha, você sozinha, você sem ninguém aqui, e você ter que passar por isso pela terceira vez. Pela terceira vez eu tô passando por isso, né? Quem tá comigo, acho que desde o começo, né? Desde o meu outro canal, eu acho que sabe pelas coisas que eu já passei, né? E sempre sozinha. E só uma vez que eu tinha um amigo, mas esse amigo também sumiu, não sei se foi pro Brasil, alguma coisa assim. Não tive mais contato, né? Foi na época que eu estudava. Então é isso, gente, tá? Você tem que batalhar, se esforçar, por mais que você esteja doente, né? Por mais que você tá muito cansada, exausta. Eu tô com o corpo todo doendo, né? De exaustão. Hoje eu quase não consegui levantar da cama porque a minha perna deu uma bambeada, sabe? Mas eu tenho que pensar, daqui a pouco eu tenho que sair para ir lá ver o Fernando, né? Mesmo que seja 15 minutos. Fazer o quê? Na UTI é 15 minutos e pronto, e acabou. Não dá para mim ficar lá um pouquinho mais, né? Mas tá bom. Fazer o quê, né? Aí eu volto para casa mais cansada ainda, porque mal eu chego lá, eu já tenho que vir embora, né? Mas pelo menos eu fui ver ele, fui ver o que o médico falou e tal, né? Já fico sabendo das coisas. E, tipo, me alivia, né? Dá aquele alívio assim, né? Você até solta todo o ar que você tem assim no corpo, você solta. De alívio, né? Então é isso, gente. Um beijo, fica com Deus. Deus abençoe vocês todos os dias, em todos os momentos, seja aqueles bons ou ruins, né? Ou normal, mas tá ali, né? Deus está sempre ali, né, te envolvendo com o manto dele, ok? Então,
Até mais tarde e obrigada. Obrigada de coração.